Olá, eu sou André Buca, sou diretor do Sindipetro RJ, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Me deparei hoje com um comentário feito pelo jornalista Rodolfo Schneider, da rádio Band News, criticando duramente a nossa mobilização contra o retrocesso no nosso regime de teletrabalho, insinuando que nós somos privilegiados, fazendo uma série de chacotas e falando de forma desmoralizante dos trabalhadores petroleiros. Nesse vídeo, na sua crítica à nossa posição, o que é legítimo criticar a nossa posição, ele não ouviu o nosso lado, não procurou escutar o que se passa e, infelizmente, deu muitas informações erradas, falsas, que induzem as pessoas a não compreenderem a verdadeira natureza dessa questão. Mas eu queria fazer dois comentários prévios antes de comentar as afirmações feitas pelo jornalista Rodolfo Schneider. Primeiro, a Rádio Band News é uma empresa privada, mas é também detentora de uma concessão pública que permite o acesso a milhões de pessoas com seus comentários, que demanda muita responsabilidade no que é dito. E se diz democrático, por ser até uma concessão pública, que dá acesso a essas milhões de pessoas, deveria ouvir todos os lados e formar naturalmente uma opinião editorial, não há problema nenhum nisso. Mas não foi o que foi feito. O bom jornalismo, até onde eu sei, não sou jornalista, exige primeiro a pessoa se informar sobre o que vai falar, para não informar errado a milhões de pessoas. Então, ponto a ponto, vamos aos comentários meus sobre o que disse o jornalista Rodolfo Schneider. Ele tenta desqualificar a nossa luta e a nossa categoria, dizendo que nós somos o serviço público com estabilidade e deveríamos orar e agradecer a Deus pelos nossos privilégios. Eu tenho muito orgulho de que o Brasil tem servidores públicos. Deveria ter muito mais servidores públicos. Infelizmente, existe cada vez uma redução maior do tamanho do serviço público no Brasil, o que é muito prejudicial à população. E os servidores públicos têm estabilidade, que é uma conquista democrática, que protege a população contra abusos. Por que eu digo isso? Porque quando não há concurso público e estabilidade, os servidores públicos ficam à mercê de políticos que vão nomear de acordo com sua vontade, dependendo do governo. O serviço público não tendo estabilidade, vai ficar entrando um, demitindo o outro, uma alta rotatividade, e não vai haver um serviço público de qualidade e que tenha condições de cumprir o seu papel de serviço público. Então eu tenho muito orgulho de que a gente ainda tem servidores públicos no Brasil, deveríamos ter muito mais. No entanto, ao contrário do que disse o jornalista Rodolfo Schneider, a Petrobras não é serviço público. Nós não somos servidores públicos estatutários e tampouco temos estabilidade no emprego. Você deveria se informar melhor para falar esse tipo de coisa. A nossa categoria petroleira, a Petrobras, é uma empresa estatal de economia mista e nós somos regidos pela CLT. Inclusive, podemos ser demitidos. Primeira informação que é importante você saber para não errar novamente quando for falar das nossas questões. Você ainda fala que nós somos sustentados pelo dinheiro público, o que é uma grande bobagem, me desculpe. A Petrobras, ela não só é muito superavitária, ela paga centenas de bilhões de reais por ano de impostos, como ela tem um lucro até muito grande. Então nós não recebemos um centavo do dinheiro público. E se recebêssemos, não seria nenhuma vergonha o Estado sustentar empresas públicas que têm utilidade para o povo brasileiro. Como algumas, apesar do preconceito dito, recebem recursos do dinheiro público e têm que receber mesmo, porque as empresas estatais deveriam pelo menos servir aos interesses comuns. E não é o que acontece hoje. A Petrobras, por exemplo, ao contrário do que diz o jornalista Rodolfo Schneider, ela não tem sequer maioria de capital do Estado, ela tem maioria do controle, ou seja, o Estado tem pouco mais de 50% das ações ordinárias que dão um controle, mas do capital total da Petrobras, o Estado é pouco mais de 30%. Mais de 60% do dinheiro, do controle do capital da Petrobras é privado, sendo que metade do capital da Petrobras, olhem que absurdo, é capital estrangeiro. Então, de todo o lucro que a Petrobras tem, metade vai simplesmente embora do Brasil. E a maior parte vai para grandes investidores, porque os pequenos investidores e acionistas, que tem muitos, mas representam uma parcela ínfima do capital da Petrobras. Então, o jornalista Rodolfo Schneider, se ele nos ouvisse, talvez ele defendesse seu ponto de vista com mais propriedade, com menos desinformação. Ele, inclusive, sustenta que nós deixamos a população brasileira como reféns. Reféns de quê?
Nós não podemos defender os direitos trabalhistas, nossos direitos trabalhistas? Quer dizer que ter direitos trabalhistas, Rodolfo Schneider, é ter privilégios? É essa a sua compreensão? Ou, como existem os direitos trabalhistas estão completamente vilipendiados, nós temos que nivelar todos os trabalhadores por baixo? Eu acho justamente o contrário. Deveríamos nivelar por cima. Nós deveríamos ter mais direitos, e não o que está acontecendo hoje no Brasil. O STF agora, atendendo ao interesse do governo de São Paulo, decidiu que as empresas terceirizadas, né, quando elas dão o calote nos trabalhadores, não pagam seus direitos, a empresa ou o governo que as contratou não tem nada a ver com isso. Indo direto ao tema do teletrabalho. As mudanças tecnológicas, elas mudam sempre as relações sociais de conjunto e as relações de trabalho também. Antigamente, por exemplo, as fábricas tinham alojamento em volta das fábricas, os trabalhadores moravam perto porque não tinham meio de transporte para escolher onde iam morar. Felizmente houve um avanço tecnológico no transporte, as pessoas podem, até certo ponto, escolher, né? Porque a miserabilidade que nós temos hoje acaba levando as pessoas a morarem em lugares bastante precários e violentos. Mas é um avanço ou não ter transporte que permita às pessoas morarem onde quiserem. Os avanços tecnológicos deveriam servir para disseminar os ganhos desses avanços para o conjunto da população. No passado, a classe trabalhadora já trabalhou 16 horas por dia, na época da Revolução Industrial na Inglaterra. Lutou e conquistou 12 horas. Lutou e conquistou 8 horas. E agora o que nós estamos vendo é o movimento oposto. É a reação da patronal, dos empresários, é cada vez menos os trabalhadores terem possibilidade de ter uma vida pessoal, tempo livre, né? Então você tem reformas como o trabalho intermitente, onde a pessoa não tem direito a férias, a nada, porque ela só ganha no dia que ela trabalha. No fim de semana que ela não trabalha, ela não ganha. Ou a transformação de camadas e camadas de trabalhadores em pessoa jurídica, em, entre aspas, empreendedores, levando a uma exploração brutal que faz com que esses trabalhadores, que em tese são empreendedores, mas na verdade são trabalhadores, não tenham direitos nenhuns, porque simplesmente não são considerados trabalhadores na formalidade. Então esse sistema está precarizando cada vez mais a classe trabalhadora. E nós lutamos contra essa precarização de todos os trabalhadores. Então, o teletrabalho, as novas tecnologias de telecomunicações, os aplicativos, permitem que uma série de atividades possam ser feitas presencial ou remotamente. Isso permite um equilíbrio muito melhor na relação trabalho-vida pessoal. A pessoa não precisar pegar um transporte 2, 3 horas para chegar no trabalho para participar de uma reunião e depois pegar mais 2, 3 horas passando por violência, por uma série de questões. Deveria ser para todos os trabalhadores que têm atividades que permitiriam isso, certo? E não tirar de quem já conquistou isso. Tem que ter mais conquistas para outras camadas dos trabalhadores. Mas tem um certo ponto de vista, e me pareceu que é muito o seu ponto de vista, Rodolfo Schneider, é que os avanços tecnológicos devem servir apenas aos detentores do capital. Porque quando você aumenta a produtividade no trabalho, no sistema econômico e social que nós vivemos, isso é apenas apropriado por quem detém o capital. Então, quando aumenta a produtividade do trabalho, você consegue produzir a mesma coisa com menos horas, ou mais coisas com o mesmo número de horas de trabalho. Ao invés de se transformar em que as pessoas possam trabalhar menos horas e todo mundo trabalhar, você transforma essas horas economizadas em desemprego e desespero. Quando você tem avanços tecnológicos, eles têm que ser socializados para que o conjunto da sociedade se beneficie desses avanços tecnológicos, e não apenas o andar de cima. O teletrabalho, ao contrário do preconceito, que está no pano de fundo da forma debochada, como você apresentou a questão, ele não é não trabalho. Não é que as pessoas não querem trabalhar, mas as pessoas podem trabalhar em várias atividades, né? E as atividades administrativas, no essencial, podem trabalhar num regime mais flexível que melhore a vida das pessoas sem perder a produtividade. Você falou, nem sei se aumentou a produtividade da Petrobras. Olha só, hein? Você poderia antes ter dado uma entrada na internet, pesquisado alguns sites, e você ia ver que aumentou muito a produtividade da Petrobras. E o lucro da Petrobras, e a quantidade de petróleo produzido. Ou seja, os trabalhadores petroleiros estão produzindo mais do que produziam antes e com uma ambiência melhor de trabalho. Até porque, quando você tem uma ambiência melhor de trabalho, um trabalho menos penoso, você produz mais. Não sei se você tem essa compreensão. Me parece que não. Me parece que apenas o chicote do dono da empresa que pode tudo, né? Você fala assim, você não quer
fazer o que o dono da empresa manda, então perde teu boné e vai embora. É essa compreensão que você tem sobre as relações entre trabalhadores e patrões. Se fosse numa empresa privada, as empresas privadas, as pessoas fazem greve também e lutam pelos seus direitos. E tem que lutar cada vez mais. E quando há abuso do poder do patrão, o trabalhador tem que se mobilizar. E nós somos trabalhadores que trabalhamos, cidadãos comuns que pegam transporte e trabalhamos todos os dias, e muito, né? Então você joga com o preconceito e com a desinformação quando você faz esse tipo de afirmação. É até curioso, né? Que fala assim, vocês se confirmem na reivindicação do serviço público. Eu já expliquei. Informe-se, por favor. Nós somos CLT, nós somos uma empresa de economia mista com maioria de capital privado, infelizmente. Porque essa maioria do capital privado faz com que a missão da Petrobras, que foi criada para ser uma empresa a serviço do desenvolvimento econômico e social do Brasil, e tanto benefício sempre trouxe para o povo brasileiro, hoje o foco dela é a remuneração do acionista, que a maioria, inclusive, é capital estrangeiro. Você sabe, Rodolfo, que a Petrobras, nos 3 primeiros trimestres de 2024, ainda não foi apurado o 4º trimestre, apurou um lucro líquido de 53 bilhões de reais. E distribuiu aos acionistas, ou seja, o andar de cima, 64 bilhões de reais. 120% do seu lucro. Quando eu entrei na Petrobras, eu entrei em 2001, 2 anos depois, quando teve a comemoração dos 50 anos da Petrobras, foi anunciada a autossuficiência na produção de petróleo no Brasil. A Petrobras alcançou 2 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje, com menos funcionários, produz mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia. Olha o aumento da produtividade, né, dos petroleiros aí. Mas esse aumento da produtividade não tem sido transformado em um benefício para os trabalhadores que produzem esse aumento e nem para o conjunto da sociedade na forma de menores preços dos combustíveis, na forma de mais investimento em saúde, educação, transição energética, etc, etc. Né? Então é importante atentar para a questão como um todo. Nós temos sim mais produtividade com muito trabalho e nós exigimos sim, com muito orgulho e não a boca fechada, não botando a mão na boca, não temos nenhuma vergonha de lutar por direitos legítimos, que haja um equilíbrio melhor entre trabalho e casa. As pessoas, especialmente as mulheres, que são, em geral, mais atingidas pela questão dos filhos, etc., né? Muitas pessoas que moram longe, que eu trabalho na Petrobras, são trabalhadores que moram em todas as regiões do Brasil e em todos os tipos de bairros, etc. Né? Por que não pode haver uma melhoria na condição de trabalho sem prejudicar a produtividade? Mas, na sua opinião, dane-se a produtividade. Se o patrão mandou, tem que cumprir. Foi isso que você falou, infelizmente. Outra afirmação que você fez, que você não faria, eu acho, se você tivesse se preocupado, pelo menos, em nos ligar e perguntar sobre como as coisas aconteceram. Você diz que nós não queremos dialogar, nós estamos botando a faca no pescoço ao ameaçar greve. Gente, isso é uma completa desinformação que você presta. O Sindicato dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros apresentou à Petrobras, quando da negociação do nosso acordo coletivo de trabalho, uma proposta de regulamentação do teletrabalho, para que tenha regras claras, para que tenha uma capacidade das pessoas planejarem suas vidas e equilibre as coisas dentro da Petrobras. A direção da Petrobras se recusou a negociar, regulamentar o teletrabalho. Nem apresentou uma proposta alternativa com outra visão, não. Ela não quis negociar, justamente para poder, numa canetada, mudar as normas internas e mexer com a vida de todo mundo. Então nós buscamos conversar. A direção da empresa, e agora especialmente a atual presidente da empresa, Magda, não quer conversar com seus trabalhadores. Você acha isso natural? Acho isso natural. O que nós estamos exigindo é que se não se tenha uma medida unilateral, arbitrária e tomada assim às pressas, sem nenhum estudo de impacto, porque não houve nenhum estudo de impacto sobre a saúde dos trabalhadores, não houve nenhum estudo de impacto sobre as relações, sobre como funcionaria, não houve nada. Simplesmente um decreto de um dia para o outro, agora vai ser assim. Isso sim é falta de diálogo. Nós estamos querendo, recue nisso e abra o diálogo para discutir como vão funcionar as relações do sindicato com a empresa. E não quer abrir. No entanto, há um único comentário que você faz, além de todas as desinformações que você dá, Rodolfo Schneider, é um comentário depreciativo, preconceituoso, sem escutar as partes. Você considera isso um bom jornalismo? Se você quiser, estamos à disposição para ir aí na rádio Band News, ou onde você quiser, e apresentar as informações e você defende, contesta, né? Espero que com respeito e não com chacota, como você fez. Porque nós não somos políticos ladrões, nem mercenários, nem nada disso. Nós somos trabalhadores que trabalham todos os dias e produzem riqueza da empresa e merecemos respeito. Não merecemos ser tratados com chacota por alguém que, usando uma concessão pública, apresenta muitas desinformações para milhões de pessoas sem ouvir o outro ponto de vista, nem para formar melhor a sua opinião, independente de qual seja. Então, por favor, não cometa esse erro. Seja realmente, tome uma atitude democrática, escute o outro lado,
permita que as pessoas escutem um outro ponto de vista e estamos à sua disposição para fazer essa discussão quando você quiser. Sem nenhuma vergonha de defender os direitos trabalhistas e o nosso direito a um equilíbrio melhor na relação trabalhista, porque a tecnologia cada vez mais permite que os trabalhadores tenham mais equilíbrio e a apropriação dessa tecnologia apenas pela classe dominante faz com que cada vez mais a tecnologia, ao invés de ser uma coisa a serviço das pessoas, passa a ser um monstro que apenas oprime mais e tira mais direitos. Olha que contrassenso. Um avanço tecnológico se transforma em um pavor da maioria das pessoas. Isso não pode ser assim. Nós achamos que o nosso ponto de vista é consequente com o avanço civilizacional, que da tecnologia está a serviço da melhoria da vida das pessoas, de quem trabalha, de quem consome, de quem se transporta. Não sei se você sabe, mas há estudos internacionais que dizem que o teletrabalho diminui em 30% a emissão de gases de estufa nas cidades. E tem muitos outros estudos que mostram os benefícios. Então você se informe e descubra se existe apenas um bando de espertalhões que não querem trabalhar, como você insinua, ou se é uma luta justa em defesa de uma vida mais equilibrada, em defesa de uma cidade melhor, em defesa de uma sociedade melhor. E nós somos parte, a nossa reivindicação é parte de uma luta mais ampla que a nossa e que é em benefício de todos os trabalhadores e do conjunto da população. Um abraço.